Olá, alunos do terceiro ano, terceiro A e terceiro B. Aqui é a professora Adrícia. Então, como eu havia passado a prova do SAEP, questões do SAEP para vocês fazerem semana passada, já recebi, alguns alunos já me enviaram, e os que não enviaram vão acompanhar agora um vídeo que nós fizemos aqui com as questões de matemática. Então, vocês vão ter a correção de todas as questões de matemática, e qualquer dúvida é só me procurar no privado, pelo WhatsApp. Pois tenha uma boa aula. Na praça principal de uma cidade tem um chafariz, cujo formato está representado na malha quadriculada abaixo, em que o lado de cada quadrinho equivale a 2 metros. Em uma reforma, os azulejos que revestem o fundo do tanque desse chafariz foram trocados por novos. Aí vem a pergunta: quantos metros quadrados de azulejo, no mínimo, foram utilizados para cobrir todo o fundo desse chafariz? Pronto, aí na questão 14, eu tive que pegar lá aquele desenho que estava em cima da malha quadriculada e dividir em regiões planas. Veja que aquela parte da circunferência maior junto da parte da circunferência menor, no caso do semicírculo, né, da semicircunferência, quer dizer, se eu juntar as duas semicircunferências, eu formo esse círculo maior. E se você contar direitinho lá, são 4 arestas que tem até o centro. Só que lá no enunciado fala que são cada aresta dessa, cada lado desse mede 2. Então, se eram 4 que eu conto, na verdade o raio vai ser 8, da circunferência maior. Nas laterais eu tenho 2 semicírculos também. Quando eu junto, eu formo um círculo. E esse círculo, ele tem 2 arestas, sendo cada aresta 2, então o raio é 4 metros. Lá no meio, se eu observar também, eu tenho um retângulo. E eu contei lá o comprimento com 10 arestas. Se eu tenho 10 e cada uma vale 2, então 20 metros. Do mesmo jeito, a largura desse retângulo, que é formado do centro do chafariz, é 6 arestas. Só que como cada uma vale 2, então 6 vezes 2, 12. Como ele quer saber a área que foi revestida com azulejo, eu vou calcular as áreas separadas da circunferência maior, da menor e do retângulo, e depois eu vou juntar as 3. Então, para calcular a área da circunferência, eu tenho a formulazinha π vezes r ao quadrado. Sabendo que o raio é 8, então eu tenho 8, vou repetir o π, e 8 ao quadrado. A área dessa circunferência, 8 ao quadrado é 64, vou colocar primeiro o número, e vou deixar o π. Por que eu não vou substituir o π? Porque lá nas alternativas, se eu observar, está lá o π. Então, isso significa que eu não vou precisar substituir. Do mesmo jeito, a área da circunferência menor, a formulazinha é a mesma. Vou pegar aqui outro lado. Eu tenho que a área é igual a π vezes r ao quadrado. Onde esse raio é 4. Então, 4 ao quadrado vezes π. E a área será 16 π metros quadrados. Depois de determinar a área das duas circunferências, eu tenho a área do retângulo. E eu sei que para calcular a área do retângulo, eu multiplico o comprimento pela largura, ou seja, 20 vezes 12. Então, a área do retângulo será 240 metros quadrados. Determinei essas áreas separadamente. Só que ele quer a área desse chafariz por completo. Então, a área total, vou calcular aqui abaixo, juntando essas 3 áreas. A área total será igual à circunferência maior, que é 64π, mais a menor, que é 16π, mais o retângulo, a área do retângulo. Quando eu juntar, porque eu posso juntar aqui π com π, quando eu juntar... Pronto, então eu vou somar aqui, ó, como eu tenho letras semelhantes, π mais π, eu posso juntar essas duas letras. 64 mais 16, então a área total é igual a 6 mais 4, 10 a 1, 6 mais 1, 7, mais 1, 80. 80π mais 240. Essa é uma possível resposta. Só que lá nas alternativas, eu não tenho nenhuma resposta nesse formato. O que é que eu posso fazer aqui?
Eu posso observar que 240 e que 80 dá para simplificar por 80. Eu posso dividir exatamente por 80. Então, eu vou usar aqui a simplificação. Eu vou dizer que a área T, ou a área total, será 80. Vou abrir um parêntese e aí vou sair dividindo esse 80 por cada parte dessa soma. 80 dividido por 80π, 80 por 80 é 1. E 1 vezes π, resta somente π. 240 dividido por 80 dá quanto? 3, não é isso? Então, você vai lá nas alternativas e vai observar que a letra D corresponde exatamente a... Então, a questão 15 ainda é um conteúdo que nós vamos trabalhar, por isso que eu vou pular para 16. Observe abaixo um polinômio p em função de x em sua forma fatorada. Então, nós temos aí o polinômio em função de x, onde é igual a x menos 9 vezes x mais 4 e x menos 5. Aí a questão pergunta, as raízes desse polinômio são... Então, tá aqui nessa questão, para determinar essas raízes, eu vou separar esse polinômio. Cada fatoraçãozinha dessa, cada parte dessa, da multiplicação, eu vou igualar a zero. E assim eu vou determinando o valor de x com uma equaçãozinha de primeiro grau. Deixa a incógnita antes do igual, a letrinha antes do igual, e o número vai passar para o segundo membro, trocando o sinal. X igual a 9. Aqui eu tenho, trocando o sinal, x será menos 4. E aqui, x era menos 5, fica assim. Lá nas alternativas, não estão nessa ordem. As alternativas, a alternativa correta é a letra D. Menos 4, 5 e 9. Menos 4, 5 e 9. A questão 17. Observe os pontos do plano cartesiano abaixo. Então, nós temos o plano cartesiano e temos alguns pontos marcados. Aí a pergunta, qual desses pontos representa o par ordenado menos 3 e 1? Então, o par ordenado, o primeiro elemento vocês já sabem, que é do eixo x e o segundo do eixo y. Então, menos 3 e o numeral 1 está aqui, ó, menos 3 com 1 de y. Então, tem o ponto O. Se é o ponto O, então a alternativa correta é a letra C. Então, pode marcar a letra C. Questão 18. Para colocar pisos, um pedreiro cobra um valor fixo de R$ 350 mais R$ 20 por metro quadrado de piso colocado. Gabriel contratou esse pedreiro para colocar o piso de sua cozinha, que tem 22 metros quadrados de área. Aí vem a pergunta, quanto Gabriel pagou ao pedreiro por esse serviço? Pronto, eu já coloquei alguns dados aqui do problema. Então, o valor fixo que o problema fornece, R$ 350, mais R$ 20 por metro quadrado. Então, com esses dois itens aqui, com essas duas informações, nós podemos montar uma equação que representa esse problema. Porque a pergunta é, quanto Gabriel pagou ao pedreiro por esse serviço? Então, vamos chamar P de pagou e vou escrever a equação 350, que é o valor fixo, que não vai alterar, e vai ter que pagar esse 350 se ele contratar esse pedreiro. Aí, mais R$ 20 por metro quadrado. Esse por em matemática subentende sua multiplicação por metro quadrado. Continuando o problema, ele dá a informação que a área que ele vai cobrir lá vai fazer lá é de 22 metros quadrados. Colocar piso na sua cozinha é de 22 metros quadrados. Então, o valor a pagar será os 350 mais 20 por metro quadrado, então, vezes o tamanho lá do piso da cozinha, que são 22 metros quadrados. Como todos sabem, primeiro eu vou resolver a multiplicação. Então, vou baixar o 350 mais 2 vezes 22, 44, mais esse zero. Então, 350 mais 440, vou baixar um zero, 5 mais 4, 9, 4 mais 3, 7. R$ 790 é o que ele vai pagar, então é a alternativa D. 790, alternativa D.
Na questão 19, nós temos aí, ó, Rafael desenhou 5 faixas do mesmo tamanho em uma das paredes do seu quarto. E aí a gente pode ir imaginando essas 5 faixas que Rafael desenhou. E aí vai pintá-las usando 3 cores diferentes de tinta, de forma que cada faixa tem uma única cor e que as faixas adjacentes, ou seja, as faixas vizinhas, não sejam de cores iguais. De quantas maneiras diferentes Rafael poderá pintar essa parede usando essas 3 cores? Pronto, então eu tentei aqui colocar as 5 faixas que o Rafael quer pintar na parede do seu quarto. E aí ele disse que tem 3 cores disponíveis. Ele quer pintar essas 3 cores. Só que ele diz que as cores adjacentes não podem ser iguais. Então veja, eu tenho 5 opções aqui de escolha. Eu tenho 3 opções de cores, mas eu tenho 5 faixas para pintar com essas 3 opções de cores. Nessa primeira faixa, eu posso escolher qualquer uma das 3. Eu posso escolher a azul, a verde ou a preta. Vamos colocar aqui, ó. Colocaria outra cor. Azul, verde e preta. Ou seja, são 3 opções de cores. Caso eu escolha a cor azul, eu não posso pintar a segunda faixa de azul. Eu só vou ter a opção de verde e de preto. Mas se eu escolher o verde, eu também só tenho 2 opções, que é azul e preto. Se eu escolher o preto, eu só tenho 2 opções, que é azul e verde. Por isso que aqui na segunda, eu tenho apenas 2 opções. E aí na terceira faixa também, como aqui eu já pintei 2 cores, nessa terceira faixa eu vou ter apenas 2 opções de cores também. 2, porque eu não posso pintar a cor que eu pintei nessa faixa. Do mesmo jeito nessa, não posso pintar a mesma cor que eu pintei na faixa anterior, então só vou ter as 2. Por quê? Aqui está pintada, aqui não pode, mas pode essa e a de cima, por isso que são 2. Aqui também eu só terei 2 opções de pintar, porque eu não posso pintar a cor igual a essa. Então, na multiplicação eu vou ter 3, vou multiplicar, né, que é o princípio multiplicativo, 3 vezes 2, vezes 2, vezes 2, 1, 2, 3, 4 vezes. 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12, e 12 vezes 4, aqui dá 4, 48 opções. Então, a alternativa D. Questão 20. Para fazer um experimento em sala de aula, um professor de matemática utilizou um cone com 12 centímetros de altura, cujo diâmetro da base mede 10 centímetros. Ele preencheu todo esse cone com areia. Considerando desprezível a espessura do material, qual o volume de areia, no mínimo, ele utilizou para preencher todo esse cone? Pronto, então na questão 20 eu tentei representar aqui o cone e ele quer saber o volume desse cone. Eu sei que para qualquer prisma, quando eu vou determinar o volume, eu tenho a área da base vezes a altura. Só que aqui, como eu estou falando de um cone, então além dessa área da base vezes a altura, eu tenho 1/3 aqui na frente. É como se representasse 1/3 de um cilindro, como se eu tivesse tirado 1/3 de um cilindro. Então, o volume desse cone será 1/3 da área da base. Minha área da base é aqui, ó, esse círculo. Eu preciso determinar a área desse círculo. E eu sei que a área do círculo é π vezes r ao quadrado, vezes a altura. A altura é 12. A altura 12. Lembrando que lá no problema ele fala de diâmetro. Diâmetro é de um lado ao outro da circunferência. Não ficou parecendo a circunferência, ficou parecendo mais uma esfera oval. E aí eu observo que de um lado ao outro, passando pelo centro, é 10. E a metade é 5. Então, o volume é igual a 1/3 de π vezes o raio, que é 5. Lá no problema, lembrando que ele não dá esse 5, ele dá o diâmetro, que é 10. O raio é a metade de 1. Vezes 12. Então, o volume é igual a 1/3 de π, 5 ao quadrado, 25, vezes 12. Então, multiplicando aqui 25 por 12,
Eu tenho aqui bem rapidinho, 2 vezes 5, 10 a 1, 2 vezes 2, 4, 1, 5, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 2, 2, 5 mais 5, 10 a 1, 300, que aqui é tudo ao vivo, vai ser 300 e, quando eu multiplicar tudo isso aqui, dividido por 3, 300 dividido por 3, 100 pi. Então, observando lá nas alternativas, 100 pi, centímetros cúbicos, porque eu sei que a unidade de volume fica ao cubo, quando eu falo em centímetros, alternativa A. Pode observar aí, alternativa A. Questão 21. Observa a reta numérica abaixo, ela está dividida em segmentos de mesmo tamanho. Qual é o ponto que melhor representa o número raiz de 28? Pronto, então ele quer saber aonde a raiz de 28 está localizado, o resultado da raiz de 28 está localizado lá na reta. Então, como eu não tenho o valor exato da raiz de 28, eu posso observar que antes da raiz de 28 existe uma raiz exata, que vocês vão saber, vão lembrar que é a raiz de 25. E a raiz de 25 eu sei que é 5. Depois da raiz de 28, eu tenho outra raiz exata, que é a raiz de 36. E a raiz de 36 é 6. Como o número 28 está entre 25 e 36, que são raízes exatas, que são quadrados perfeitos, quer dizer que o resultado dessa raiz quadrada está entre 5 e 6. Se eu observar lá na reta numérica, aí na folhinha de vocês, da prova, eu tenho lá apenas o ponto M que está entre 5 e 6. No caso, a resposta dessa questão é a alternativa A, ponto M. Davi construiu com papéis coloridos um poliedro, cujo o número de arestas é o dobro do número de faces, acrescido de 6. O número de vértices é o dobro do número de faces, subtraído de 4. Quantos vértices tem esse poliedro? Então, eu já coloquei alguns dados aqui no quadro, onde eu preciso lembrar da relação de Euler nessa questão. Eu preciso lembrar, Euler, na verdade, que a pronúncia é Euler, mas se escreve Euler, que o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. E aí o problema me dá essas informações, ó, que a quantidade de arestas é 2 vezes a quantidade de faces mais 6, e que a quantidade de vértices é igual a 2 vezes a quantidade de faces menos 4. Então, se eu trocar o valor de A pela adição que foi dada, e se eu trocar o valor de V pela adição que foi, a subtração, no caso, que foi dada, eu vou ter apenas uma letra nessa equação. Então, é isso que eu vou fazer. Observe, meu. No lugar de V, eu vou colocar 2F menos 4, mais o próprio F da equação, que é igual a quantidade de arestas, que é 2F mais 6, mais 2, que está aqui na relação de Euler. E aqui é uma equaçãozinha de primeiro grau, onde eu vou passar esse 2F para o primeiro membro. Eu tenho 2F mais F aqui já é 3F. Esse 2F era positivo no segundo membro, passa para o primeiro membro negativo. Já posso somar 6 com 2 aqui, que é 8. Menos 4, passa para o segundo membro, mais 4. 3 faces menos 2 faces, eu tenho apenas uma face. E 8 mais 4, 12. Quer dizer que são 12 faces, alternativa D. Aqui, ó. Observa abaixo o gráfico de uma função real, definida pelo intervalo que vai de menos 11 a 7. O que é esse intervalo de menos 11 a 7? Começa em x em menos 11 e termina no numeral 7. E aí ele pergunta qual o intervalo em que a função é estritamente decrescente. Então, eu observo sempre da esquerda para a direita, minha função ela começa subindo ó, lá no menos 11 de x, sobe, e menos 5 continua crescendo. Quando chega no menos 2 de x, ó, ela é constante, é paralela ao eixo x, termina em 1 de ser constante. Quando chega no numeral 1 até o numeral 7, ela continua decrescente. Então, ela é decrescente do 1 ao 7, a alternativa correta é a letra E. Na questão 24, em um plantão de pediatria,
30 crianças foram atendidas em um final de semana. Dessas crianças, 6 foram diagnosticadas com a mesma virose. Que percentual de crianças atendidas foram diagnosticadas com essa virose? Pronto, aqui as 30 crianças correspondem ao total que foram atendidas na pediatria, 100% em porcentagem, e ele quer saber, dessas crianças, 6 foram diagnosticadas com virose, o percentual dessas crianças. Então, eu posso usar aqui a proporção. 30 sobre 6 e 100% sobre x. Como é porcentagem que eu quero saber, o x vai ficar abaixo de porcentagem. 30x, meio por extremos, 6 vezes 100, 600, cancelei um 0 e um 0, 60 dividido por 3, então eu tenho x igual a 20%. Esse cálculo pode ser feito mentalmente também, mas eu prefiro usar a proporção porque a maioria dos alunos usam a proporção, então 20%. Pronto, nessa questão 25, observa abaixo a representação gráfica da reta, onde ele dá a reta R como sendo P de x mais Q. Lembra que essa aula eu já trabalhei com vocês. Só relembrando que essa é uma funçãozinha afim, uma função do primeiro grau, porque x tem expoente 1 e também é uma equação reduzida da reta, onde P a gente chama de coeficiente angular e Q nós chamamos de coeficiente linear. A pergunta dessa questão é a seguinte: de acordo com esse gráfico, os coeficientes P e Q são respectivamente. Então aqui, quem prestou atenção nas aulas anteriores vai observar aqui, esse coeficiente angular, a relação que ele tem com essa reta que está de azul, é que se da esquerda para a direita ela é crescente, então esse coeficiente P, ele é positivo. Já o coeficiente Q, que é o linear, coeficiente Q, ele representa o corte dessa reta no eixo Y. Quem vai ser Q? Exatamente o numeral 3. O P eu não tenho como determinar valor aqui, porque a questão não pede. Tem um como, mas a questão não pede. O valor de P ele só quer saber o sinal. Então, se a reta é crescente, positivo. Agora o de Q, eu já observo aqui, ó. É o numeral 3, ele está acima do zero, ele é um número positivo. É exatamente o corte da reta de azul no eixo Y. Ele também é positivo. Então, a alternativa dessa questão é a alternativa que tem positivo e positivo, a letra E. Em um shopping foi inaugurada uma pista de corrida cujo formato é a justaposição de 2 semicircunferências e um retângulo, com as medidas indicadas no desenho abaixo. Então, aqui ficou em cima. Para a proteção, existe uma mureta em todo o contorno dessa pista. Qual é a extensão dessa mureta de proteção? Pronto, qual é a extensão dessa mureta de proteção? Então, eu preciso saber qual é o contorno dessa pista. Como eu tenho 2 semicircunferências, de novo, a primeira questão lá que eu corrigi, eu uni e formei apenas uma circunferência. Para determinar o comprimento dessa circunferência, eu tenho a formulazinha do perímetro da circunferência, que é a mesma cor do comprimento, o contorno, que é 2πr. Então, esse comprimento será 2 vezes o valor de π, que é 3,14, vezes o valor do raio. Como de cima até embaixo da semicircunferência é 80, no caso é o diâmetro, a metade é o raio, que é 40, vezes 40. Quando eu faço essa multiplicação, eu tenho que 40 vezes 2 é 80, então 3,14 vezes 80, aqui vai anular, 8 vezes 4, 32, 8 vezes 1, 8, mais 3, 11, 3 vezes 8, 24, mais 1, 25, 0, 2, 1, 5, 2, duas casas. Aqui, 251,2, porque esse zero aqui no final, ele é facultativo. Então, veja que isso é apenas o comprimento das semicircunferências. Só que lá, o meio é formado por um retângulo. E o comprimentozinho da largura do retângulo é 60. Então, eu vou somar a esse comprimento 60 duas vezes. E no caso, eu vou somar 120. 120 mais esse valor, eu vou ter 2, vou ter 1, aqui 7,
371,2. Meu rapaz tirou aqui da questão. Agora atrapalhou tudo. Já. Vai. Pronto, como meu menino tá no colo aqui, aí atrapalhou um pouquinho, mas olha só, o comprimento aqui da circunferência é 371,2. No caso da semicircunferência, não. Toda a extensão dessa mureta, 371,2 metros, que é a alternativa B. Pronto, nessa questão 40, é o segundo bloco da prova. Ó. Em um envelope, existem 4 perguntas sobre geografia, 5 sobre história, 3 sobre biologia e 2 sobre inglês. Uma pergunta foi sorteada aleatoriamente. A probabilidade de ser sorteada uma pergunta sobre biologia é aproximadamente... Nessa questão 40, nós temos a questão de probabilidade. E aqui eu coloquei os dados. 4 preferem geografia, perguntas de geografia. Existem perguntas de geografia, 5 sobre história, 3 sobre biologia e 2 sobre inglês. Eu preciso lembrar que a formulazinha de probabilidade é essa. O número do evento sobre o espaço amostral. O que é cada coisa dessa? O espaço amostral, esse INS, representa o total de possibilidades. Então, quando eu somar aqui, ó, 4 mais 3, 7, 7 com 3, 10, 10 com 2, 12. Eu tenho 12 possibilidades aqui de escolha. Só que ele quer saber a pergunta, a probabilidade de ser sorteada uma pergunta sobre biologia. Então, o número do evento é o que eu quero que aconteça. O que é que eu quero que aconteça? Que saia uma questão de biologia. E de biologia eu tenho apenas 3. Por isso que a fração é essa. Como as alternativas estão em porcentagem, para eu transformar essa fração em porcentagem, eu vou dividir 3 por 12. 3 dividido em 12 partes. 0, no quociente, 0 ao lado do dividendo. 30 dividido por 12, aqui eu vou ter o numeral 2. 2 vezes 12, 24. 24 para chegar em 30, 6. 6 é menor que 12, a vírgula me dá direito a um 0 ao lado do resto. 60 dividido por 12, 5. 5 vezes 12, 60, para 60 não. Então, eu tenho esse decimal, 0,25, onde eu multiplico por 100 e eu obtenho 25%. Então, tem 25% de chance de ser sorteado uma questão de biologia, alternativa B. Nessa questão 41, nós temos aí uma função quadrática. Observe o gráfico abaixo. Ele mostra a altura em função do tempo. Então, observe o gráfico aqui, olha só. No tempo 8 segundos, eu estava com uma altura de 16 metros. No tempo 10 segundos, eu voltei aqui, ó, a altura 0, depois de 10 segundos. Aqui no tempo 0, eu também estava sem nenhuma altura. Então, no decorrer do tempo, quando o tempo foi passando, minha altura ela chegou ao máximo e depois ela voltou a diminuir. Ela vai decrescendo. Porque na função quadrática, ele tanto cresce e chega ao ponto máximo e aí ele decresce. A pergunta é em relação à altura máxima alcançada dessa bola. A altura máxima a gente chama de vértice da parábola. Esse vérticezinho da parábola, aqui onde eu estou com o mouse, é a união de 2 pontos. Do ponto X, que no caso é o tempo, com a altura. Então, ele quer saber apenas essa altura máxima, ou seja, ele quer saber o Y vértice. Esse conteúdo vocês devem ter trabalhado no primeiro e no segundo ano. Então, vamos calcular essa altura aqui e veja que não é dada lei de formação para essa função. Então, nós vamos nos utilizar de uma formulazinha chamada fórmula do Y vértice. Então, vejam aqui, ó. A função que é representada por uma parábola é uma função do segundo grau. Eu já coloquei aqui alguns itens para a gente resolver essa questão. Como eu disse, eu preciso calcular o Y vértice para determinar aquela altura H que o problema pede. Essa altura aqui H, eu vou determinar com o Y vértice. Então, eu vou precisar na fórmula do Y vértice de um delta, do valor do delta, dividido por 4A. Esse valor de delta, ele é dado por B ao quadrado menos 4AC. O que é esse B, esse A e esse C? São os coeficientes da equação do segundo grau, onde eu montei aqui a lei de formação da função quadrática ou da função do segundo grau, que é uma equação do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c.
e retirei lá do problema, lá do gráfico, dois pares ordenados. 10 e 0, nós observamos esse par ordenado, e o outro par ordenado, que foi 8 e 16. Eu coloquei 0 aqui, mas é 8 e 16. Ainda bem que eu observei. Então, eu vou pegar esses pares ordenados e vou substituir nessa lei de formação. E para que isso? Para poder eu chegar ao valor de A, ao valor de B e o valor de C. Só que o gráfico ele já me dá o valor de C. Porque o gráfico me diz também que existe um par ordenado chamado 0 e 0. Quando eu tenho o toque da parábola no eixo Y, no ponto que ela tocou, na função quadrática, o valor de C já é 0. Então, C eu já sei que é 0. Vou precisar determinar apenas A e B. Então, vou substituir, gente. Ó, lembrando no par ordenado x e y é 0. Não sei quem é A, mas sei que x é 10, então 10 ao quadrado. Mais B vezes x, que também é 10, vezes C, que é 0. Organizando essa equação, eu vou ter que 100A mais 10B, o 0 é elemento neutro aqui, ó. No caso é uma adição, mais 0, igual a 0. Tem uma equação de primeiro grau que eu não posso fazer por enquanto nada com ela. Vou fazer o mesmo processo com o outro par ordenado. Y é 16, então 16, que é igual a vezes x, que é 8, ao quadrado, mais b vezes 8, mais o c, que eu já sei que é 0, porque a parábola cortou em 0 no eixo y. Então, eu tenho 8 ao quadrado é 64a, mais 8 vezes b, 8b, que é igual a 16. Outra equaçãozinha, onde eu tenho duas equações, formaram-se duas equações que têm as mesmas incógnitas. E com duas equações com as mesmas incógnitas, eu posso formar um sistema de equação. 100A mais 10B igual a 0. E a segunda equação, 64A mais 8B igual a 16. Então, vejam, repeti a primeira equação e eu vejo que essa segunda equação dá para dar uma reduzida nela. Eu posso simplificar esses três termos por 8. Só posso fazer isso quando eu posso com os três termos. Então, 64 dividido por 8 eu sei que é 8. 8 dividido por 8 eu sei que é B. E 16 dividido por 8 eu sei que é 2. Eu vou usar o método da adição para resolver esse sistema. Vou multiplicar essa segunda equação por menos 10, porque aqui em cima eu já tenho 10b, eu preciso de termos opostos. Então, eu vou repetir a primeira equação novamente e vou multiplicar essa segunda todinha por menos 10, que aqui eu vou ter menos 80a, aqui eu vou ter menos 10b, ó, b vezes menos 10, menos 10b, e 2 vezes menos 10, menos 20. Aqui eu já posso usar o método da adição. O quadro é pequeno, vou ver se dá pra gente concluir essa questão. 100 menos 80 eu tenho que é 20A. Aqui eu posso cancelar, são termos opostos. 0 menos 20, menos 20. Então, vou colocar aqui acima. Eu tenho que 20A é igual a menos 20, então somente A é igual a menos 20 dividido por 20. A é igual a menos 20. Cheguei ao valor de A. Se eu pegar qualquer uma dessas equações e jogar A sendo menos 1, eu chego ao valor de B. Eu vou pegar essa daqui, ó, que é a mais simples. Vou escrever lá aqui do lado, que é 8A mais B igual a 2. Eu sei que A é menos 1, então 8 vezes menos 1 mais B igual a 2. B será igual a 2, aqui vai dar menos 8, vai passar mais 8. Então, B é igual a 10. Já tem os três coeficientes, ó, A sendo menos 1, B sendo 10 e C sendo 0. Agora, eu posso determinar a minha altura. Então, eu venho para cá, ó, preciso do delta. Então, delta é igual, o valor de B é 10. 10 ao quadrado, eu já sei que é 100. 4 vezes A é menos 1. E C é 0. Observe que numa multiplicação que eu tenho 0, tudo vai anular. 4 vezes menos 1 aqui daria mais 4, mais vezes o 0. Então, isso aqui será anulado. Delta é 100. Sabendo que delta é 100, então agora eu vou calcular o y vértice determinando a altura, porque a altura é y vértice. Então, y vértice é igual a menos o delta, no caso menos 100,
sobre 4 vezes o valor de A. Lembrando que A a gente encontrou aqui, ó, sendo menos 1. Então, y vértice é igual a menos 100 dividido por menos 4. 100 dividido por 4 eu sei que é 25. Então, lá nas alternativas é a letra E. Ou seja, a altura máxima é 25 metros. Respostinha E. Questão 42. É a solução de um sistema. A gente chama sistema linear 3x3. Vocês estão acostumados com o sistema linear, como na questão anterior, 2x2, né? Que nós fizemos somente com x e y. Nessa questão, nós temos um sistema de equação com x, y e z, ou seja, 3 incógnitas. A gente chama esse sistema linear de sistema 3x3. Então, para facilitar a nossa vida, eu inverti a posição dessas equações. Porque quando eu tenho um sistema, não é que essas equações tenham que vir nessa ordem. Elas podem vir em ordens alteradas. Então, eu peguei a primeira equação, que é essa, x mais y mais 2z igual a 3. Vocês vão ver lá no quadro, eu copiei primeiro. E depois eu copiei as outras duas questões sem importar a ordem. Então, ele diz, eu quero o terno ordenado. Terno é porque são 3 alternativas, seguindo a ordem. Primeiro x, segundo y, terceiro z. Aí, nós vamos lá para o quadro. Pronto, como eu falei, eu dei preferência a essa equação primeiro, porque ela tem coeficiente 1, e aí vai ficando mais fácil da eliminação de letras. Então, quando eu falo em sistema linear, vocês viram lá no segundo ano, existe um método chamado de método do escalonamento. Esse método consiste em quê? Eu vou deixar a primeira equação com as 3 incógnitas. A segunda equação, eu vou eliminar uma das letras, de preferência o x. E na segunda, eu vou eliminar duas, de preferência o x e o y. Para isso, ó, eu vou deixar a equação no formato de um triângulo retângulo. Então, observe. Vou fazer de conta que meu sistema tem apenas essas duas equações. Vou trabalhar com a primeira e com a segunda. Nessas duas, eu preciso eliminar esse x. Se eu multiplicar essa primeira equação mentalmente, sem precisar escrever, por menos 2, por que menos 2? Porque menos 2 vezes x, menos 2x. E menos 2x mais 2x eu anulo. Então, eu vou escrever a primeira equação do mesmo jeito, porque ela não vai mudar. Essa multiplicação, ela vai ser mental. E eu faço, ó, menos 2 vezes x, menos 2x. Mais 2x, aqui eu vou anular. Do mesmo jeito com a segunda, ó, a equação. Menos 2 vezes y, menos 2y. Menos 2y mais 2y, eu vou anular também essa. Menos 2 vezes 2z dá menos 4z. Menos 4z mais 3z dá menos z. Igual a menos 2 vezes 3, tem que ser toda a equação, menos 6. Menos 6 mais 5, menos 1. Então, olha só que interessante esse sistema linear. Eu consegui já eliminar duas letras aqui. Olha só, já consegui nessa equação eliminar duas letras. E aí eu vou para a última equação, tentando eliminar também alguma letra, pegando como referência sempre a primeira, que tem coeficiente em x sendo 1. Só que para eu eliminar esse 3 daqui, eu preciso ter um menos 3 aqui em cima. Então, eu vou lá, na segunda vez, fazer a multiplicação agora por menos 3. Esqueça a equação do meio, que eu já trabalhei, vou trabalhar apenas com a primeira e a terceira equação. Então, menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3x mais 3x, anulei, zerou. Menos 3 vezes y dá menos 3y. Menos 3y mais 4y dá apenas y. Menos 3 vezes 2z, veja que eu estou multiplicando menos 3 agora. Menos 3 vezes 2z, menos 6. Menos 6 mais 2, eu vou ter menos 6 mais 2 mais 4z. Menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 6 mais 2 vai dar menos 4z, né? Porque o sinal do 6 é maior. Menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 6 mais 2, menos 4. Aí, menos 3 vezes 3 dá menos 9. E menos 9 com 0 permanece o menos 9. Então, aqui eu estou com um sistema linear escalonado, porque eu tenho uma equação com 3 incógnitas, uma equação com 2 e uma equação com 1. Então, na equação que eu só tenho uma letra, eu já tenho a resposta aí do valor de z. E esse valor de z, ele vai ser
menos z igual a menos 1, ou eu divido esse menos 1 por o menos 1 que está aqui, ou eu multiplico por menos 1, porque a letra não pode ficar negativa no resultado de uma equação. Então, já tenho z sendo 1. Vou para a equação que tem duas incógnitas, y menos 4z igual a menos 9. Então, eu tenho y sendo 1, não, z sendo 1, y eu não sei ainda, 4 vezes 1, menos 9, y vai ser igual a menos 9, menos 4 vezes 1 é menos 4, vai passar para cá mais 4. Então, y é igual a menos 9 mais 4, eu tenho menos 5. Já sei quem é z, já sei quem é y, então eu vou partir para a primeira equação, onde eu tenho as três incógnitas e vou substituir. X aqui eu vou encontrar, y eu já sei que é menos 5, mais 2 vezes z, e o z é 1, igual a 3. Então, x é igual a menos 5, 2 vezes 1, 2, igual a 3. X é igual a 3, menos 5 mais 2, eu sei que é menos 3. Não sei que é menos 3, vai passar para cá mais 3. Ó, aqui é menos 3. No primeiro membro, passa para o segundo, mais 3. E 3 mais 3, 6. Então, qual vai ser meu termo ordenado? Primeiro x, que é 6, depois y, que é menos 5, e depois z, que é o numeral 1. Então, olhando para a alternativa, deixa eu só pegar aqui a prova. Olhando para a alternativa, a equação que eu tenho como resultado, a alternativa que eu tenho como resultado é a alternativa A. Pronto, na questão 43, ó, essa questão aí é de função exponencial. Um laboratório realizou um experimento com uma cultura de bactérias. Esse experimento iniciou com 80 bactérias e seu crescimento é dado pela função P em função de T, onde P deve representar o total de bactérias, aí 80 vezes 2 elevado a T sobre 8, na qual P em função de T representa a quantidade de bactérias após T horas do início do experimento. Sobre condições ideais, qual é o número de bactérias após 24 horas do início desse experimento? Então, ele quer saber a quantidade de bactérias depois de 24 horas. Anotei a equação aqui, que foi dada a função, no caso, né? Porque o número de bactérias depende do tempo. E ele disse que o tempo foi 24 horas. Aí, 80 vezes 2, aí T é 24 sobre 8. Então, eu fiz o quê? Substituí o tempo por 24. Então, a quantidade de bactérias é igual a 80 vezes 2. Como é uma fração do expoente, dá para dividir. Maravilhoso, 24 dividido por 8 dá 3. Então, o total de bactérias é igual a 80. 2 a terceira, não venham me dizer que é 6, porque todo mundo sabe que é 8. 2 vezes 2 é 2. 8. Aí, o total de bactérias em função do tempo é igual a 80 vezes 8, que é 640, porque 8 vezes 8 é 64, mais um zero aqui do 80. Então, eu tenho 640 bactérias, que é a alternativa B. Observe a planificação do sólido geométrico abaixo. Então, nós temos um sólido planificado e podemos observar que a base desse sólido é um hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. Aí ele pergunta apenas o nome desse sólido onde tem essa planificação. Então, aqui nós temos um prisma. Por que é prisma, gente? Porque tem duas bases, uma inferior e uma superior. E aí ela é hexagonal porque a base é um hexágono, no caso a alternativa A. Então, nessa questão 45, eu não coloquei a captura da tela, não. Eu vou ler a questão para vocês porque eu coloquei o triângulo aqui no quadro. Ele diz assim, ó, o telhado da casa de Paulo deixa em sua lateral uma abertura na forma de um triângulo retângulo. Tá aqui o triângulo. Ele irá tampar essa abertura e para isso precisa calcular a média da altura QR. Então, observe aqui, ele quer saber exatamente essa altura, QR, vou chamar de X. Para comprar o material necessário, a pergunta, qual a medida da altura QR dessa abertura? Então, nós temos aqui um triângulo retângulo,
onde sabemos que além do teorema de Pitágoras, também existem algumas razões que chamamos de razões trigonométricas. As razões são a razão do seno, do cosseno e da tangente. Quem não lembrar o que são essas três razões aqui pode pesquisar bem direitinho, mas eu vou colocar aqui também. Para eu determinar esse lado x, eu preciso observar que em relação ao ângulo de 20 graus, x representa o cateto oposto. Cateto oposto. No triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo reto, nós chamamos de hipotenusa. Então, como eu quero calcular o cateto oposto e foi me dada a hipotenusa, a única relação dessas que usa cateto oposto e hipotenusa é a relação do seno. Então, o seno do ângulo de referência, que é esse ângulo de 20 graus, é igual ao cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 11. O próprio problema já me dá a informação do seno de 20, que é 0,34. Vou trocar o seno de 20 por 0,34 e vou fazer uma proporção. Meio por extremos. 1 vezes x é x e 0,34 vezes 11. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 0, 0. 4, 7, 3, duas casas, 3,74. Então, a altura será 3,74, no caso, a letra B, a alternativa. Alternativa B. Questão 46. Estamos chegando ao final. Uma senhora e sua filha fazem sapatinhos para bebês recém-nascidos. Em 10 dias, ela faz 20 pares de sapatinhos e sua filha faz 30 pares. Elas receberam uma encomenda de 120 pares de sapatinhos e trabalharam nela com o mesmo ritmo. O número de dias que elas precisam trabalhar para fazer os sapatinhos encomendados foi de... Pronto, então em 10 dias, a mãe, ela produz 20 pares de sapatinhos e a filha 30 pares, não é isso? Aí, no caso, nesses 10 dias, corresponde à produção de 50 pares. E aí as duas juntas, andando no mesmo ritmo, para elas produzirem 120 pares, quantos dias serão necessários? É claro que se aumentar a quantidade de pares, também vai aumentar o trabalho dessa mãe e dessa filha. Vou usar uma proporção. 50 vezes x, 50x, 120 vezes 10 dá 1.200. Cancelei um 0 e um 0, x será igual a 120 dividido por 5. X é igual a 120 dividido por 5, 24. 24 dias. Para não ter que fazer a divisão. 24 dias. Então, a alternativa letra A. As equações do sistema, questão 47. X mais y igual a 5 e x menos y igual a 3 representam duas retas que foram construídas no plano cartesiano. Então, nós temos aqui o sistema de equação, que é a representação algébrica dessas duas retas. E a pergunta é, nós temos, deixa eu baixar aqui. Nós temos duas retas que têm um ponto de encontro, que é o ponto T. Esse ponto T representa exatamente a solução desse sistema. Então, o ponto desse plano cartesiano que representa a solução desse sistema é o ponto T. No caso, a alternativa será a alternativa letrinha E. Pronto, na questão 48, para arrecadar fundos para a formatura do terceiro ano, o coordenador de uma escola organizou uma excursão. A viagem foi preparada para 60 alunos a R$ 100 por aluno. Como alguns alunos desistiram da viagem, o preço pago por cada participante aumentou em R$ 2,00, de modo que a arrecadação total fosse a mesma que a orçada inicialmente. Quantos alunos participaram dessa excursão? Pronto, então eram 60 alunos e cada aluno ia pagar R$ 100 para a excursão. No caso, eles iam arrecadar R$ 6.000. Só que foi que aconteceu? Desistiu uma quantidade de alunos. Com essa desistência aqui, ó, eu chamei essa desistência de X. Eu não sei quantos alunos desistiram. Desistiram alguns.
A nova mensalidade que seria paga por cada aluno seria aumentada em R$ 2. Então, se era R$ 100, R$ 102. Veja que para obter essa arrecadação, eu tive que multiplicar a quantidade de alunos pelo valor que cada aluno pagava. Mesmo diminuindo, o valor aumentou em R$ 2, mas a arrecadação tinha que ser a mesma, 6 mil. Então, eu preciso saber quantos alunos desistiram. Então, eu vou fazer essa equaçãozinha aqui, ó. 102 vezes 60, eu já havia multiplicado, dá 6.120. Aí, menos 102 vezes x, 102x, que é igual a 6.000. Não há necessidade de centavos, não. Então, menos 102x é igual a 6.000, menos 6.120. 6.120. Aí, menos 102x é igual a 6.000 menos 6.120. 120 negativo. Posso multiplicar por menos 1. Então, eu vou ter x igual a 120 dividido por 102. E 120 dividido por 102. Pronto. Então, quando você dividir 120 por 102, quando for fazer a divisão, que não vai demorar muito, vai dar 1,17. Eu sei que não existe uma pessoa pela metade. Então, aqui eu vou considerar a desistência de duas pessoas. Duas pessoas desistiram. Se eu tinha 60 alunos na lista, então 60 menos 2 pessoas, 58 pessoas. No caso, a alternativa é letra B. Pronto. Questão 49. No quadro abaixo, um agricultor registrou sua produção de milho e feijão nos últimos 5 anos. Então, veja que ele registrou do ano de 2005 ao ano de 2009 a produção de milho e de feijão desse agricultor. Aí pergunta, em que ano a safra de feijão foi menor que a metade da safra de milho? Então, você pode observar que no ano de 2005, a safra de feijão foi menor que a metade. Não é isso? A metade de 3.600 aqui, no caso, seria 1.500, aí mais 300 seria 1.800. Então, seria aqui, está menor que a metade. Então, já é a alternativa aqui correta. Alternativa A. No caso, 2005. Pronto, na questão 50, uma reta passa pelos pontos 3 e 0 e 0 e menos 6. Essa é a questão, por isso que eu não estou colocando na tela do computador. A equação dessa reta é, então isso foi o assunto que foi trabalhado desde o iniciozinho do ano, antes da pandemia, né? Foi trabalhado sempre a equação da reta. E aí as alternativas, se você olhar na questão, todas são uma equação reduzida. É a equação que fica no formato de y igual a x mais b. Preciso determinar b. E aí eu não sei se vocês recordam quando eu falava que no par ordenado, onde x é 0, toda vez que x for 0, o valor de y é o valor de b. Então eu já sei que b é menos 6. Para eu determinar A com 2 pontos, eu vou lembrar da formulazinha do coeficiente angular, que me diz que YB menos YA, ou seja, a variação do Y é igual a XA menos XB. Então, esse coeficiente angular, eu vou chamar esse de ponto A e esse de ponto B, como eu disse a vocês, tanto faz, ou esse A ou esse B. Então, YB é menos 6, menos YA, que é 0, XA, que é, no caso aqui é XB, menos XA, eu já comecei do ponto B. Então, XB, que é 0, menos XA, que é 3. Coeficiente angular, menos 6 menos 0 é menos 6, 0 menos 3 é menos 3, e 6 dividido por 3 é 2, menos com menos é mais. Ou seja, o coeficiente angular é o numeral 2, e o linear, que é B, é menos 6. A minha equação será y igual ao valor de A, que é 2, acompanhado de x, mais o valor de B, que é negativo, é menos 6. Lá nas alternativas, essa questão é a questão letra C, 2x menos 6. Nessa
nessa questão 51, não há necessidade de vocês observarem na provinha. Eu já coloquei o gráfico aqui. Ó. Observa abaixo a representação do gráfico de uma função afim. Por que uma função afim? Toda função afim é determinada por uma reta. Eu destaquei a reta de azul, em um plano cartesiano. A representação algébrica dessa função é... Então, para eu determinar a equação que representa nessa função, e eu já estou observando que lá nas alternativas a equação é reduzida, no formato da questão anterior, ax mais b, preciso determinar quem é A e quem é B. E o meu gráfico já está dando o valor de B. Ó. Aqui é um par ordenado 0 e menos 2. Então, o valor de B aqui é menos 2. Então, já tenho aqui B sendo menos 2. E falta determinar o quê? Falta determinar apenas o coeficiente angular. Então, eu vou retirar os pares ordenados que esse gráfico me dá. Nesse ponto 3, eu tenho a formação de um par ordenado com x, com y sendo 0. Então, o par ordenado 3 e 0 eu vou chamar de ponto A. E tenho esse outro par ordenado. Se a reta passou y em menos 2, é porque x foi 0. Então, 0 e menos 2. Então, o coeficiente angular, eu não vou repetir a fórmula. Vocês já até estudaram esse assunto. Então, é YB, que eu vou chamar aqui de menos 2, menos YA, que é 0, XB, que é 0, e XA, que é 3. Coeficiente angular, menos 2 menos 0 é menos 2, e 0 com menos 3 é menos 3. Menos com menos na divisão é mais, então o coeficiente angular é 2/3. Logo, a minha equação será y igual a 2/3 de x menos 2, onde eu vou olhar aqui, a prova saiu do canto, que a alternativa correta é a alternativa D. 2/3 de x menos 2, letra D. Pronto, chegando na última questão, eu tenho a questão 52 e ela tem uma tabelinha onde mostra valores de y e valores de x. Copiei até errado aqui. Aqui é y e aqui é x. Vocês podem observar aí na tabela. Tem outros valores, mas como eu só vou precisar de 2 de x e 2 de y, então só copiei apenas esses aí. Uma expressão algébrica que representa essa função é... Então, lá no início, ele não diz que tipo de função é, mas pelas alternativas, já subentende-se uma função afim, uma função de primeiro grau, porque o x tem expoente 1. Então, para eu determinar essa expressão algébrica, eu preciso saber que a função do primeiro grau é y igual a x mais b. E para eu escrevê-la, é necessário saber quem é angular e quem é linear. Então, para eu determinar o angular, eu vou substituindo aqui, lá naquela formulazinha que eu tinha trabalhado com vocês, no numerador a variação de y, no caso é 7 menos 4, que eu chamo de YBYA, e no denominador a variação de x, que eu chamei 8 aqui de xb e 2 de xa. Então, o coeficiente angular é 7 menos 4, que é 3, e 8 menos 4, que é 6. Dá para simplificar? Posso simplificar aqui por 3, e eu tenho o angular sendo 1/2. Já determinei o angular sendo 1/2. Agora, observe. Lá na tabelinha, se você pegar a prova, não é dado o coeficiente linear. Então, eu vou jogar na equação, escolher um ponto desses, jogar na equação, vou escolher esse que é mais fácil. Lembrando que a tabelinha está invertida, no par ordenado, primeiro vem x e depois vem y. Vou trocar o lápis, que esse aqui já está. E vou jogar aqui, ó, y sendo 4, o coeficiente angular eu já encontrei, que é 1/2. O valor de x no par ordenado é 2, que eu poderia ter escolhido qualquer par ordenado, mas eu peguei esse porque os valores são menores. Aí, mais o linear, que é b. Então, 4 é igual 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2, mais d. 4 é igual 2 dividido por 2 é 1, mais d. Eu vou inverter essa equação sem precisar trocar de sinal. Eu vou chamar o segundo membro de primeiro e o primeiro de segundo. Então, b é igual a 4 menos 1, b é igual a 3. Determinei angular sendo 1/2, linear sendo 3. Minha equação será y igual a 1/2 de x mais 3. Então, a alternativa correta aí é a letra B. Veja que aí, nas alternativas, não tem 1/2, tem 0,5. Mas eu sei que 1 dividido por 2 é 0,5.
Então, corresponde à mesma equação. No caso, a equação B. Gente, obrigada pela atenção e até a próxima.